Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Histórias de Imigração, esse quadro em que você confere as histórias de pessoas que já estão nos Estados Unidos escrevendo uma nova história. Eu sei que você gosta desse quadro, então aproveita para se inscrever aqui no Imigre Fácil e deixar o seu like para esse vídeo chegar em muita gente, porque hoje eu vou entrevistar uma mulher, gente, maravilhosa, além de linda, uma vencedora, uma empresária de sucesso aqui nos Estados Unidos. Então já vamos começar. Seja muito bem-vinda, Mila Garro. Que prazer estar te recebendo aqui no Imigre Fácil. Olá, o prazer é todo meu, muito feliz com o convite. Gosto muito de participar desse tipo de programação, né? Justamente para ajudar outras pessoas. Então, assim, minha honra e minha gratidão. Querida, já começa contando pra gente quem é a Mila Garro, né? Claro que depois as pessoas já vão saber quem é você, já vão procurar em suas redes sociais, já vão ficar fã, igual eu estava aqui agora, eu consumi no Instagram inteiro de tanta mensagem positiva, de tanto aí, um testemunho mesmo de vitória, né? E me fala, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos e quando começou esse sonho? Vamos começar pelo começo, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, o sonho dos Estados Unidos começou quando eu ainda tinha 15 anos de idade. Foi a primeira vez que eu vim nessa terra. Eu ganhei essa viagem como um presente de 15 anos na época do meu pai. Eu tinha uma tia que morava em Boston na época e eu fui passar férias na casa dela por um mês. E já começou ali. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Já comecei a me apaixonar. Você foi para Boston, nem para falar que foi com 15 anos para Disney, que é o mais comum, né? Ganhar uma viagem para Disney. Eu fui para Boston e você não acredita. Na verdade, eu vim conhecer, eu passei, mas na época minha tia estava grávida, ela estava com quase 9 meses e ela precisava de ajuda porque ela trabalhava com limpeza, já estava prestes a ganhar a neném. E aí eu juntei o útil ao agradável. Ela falou: olha, Mila, se você quiser vir para cá passear, eu também estou precisando de ajuda. E eu tinha um mês de férias na escola e estava naquela indecisão: eu quero uma festa de 15 anos, eu quero viajar, o que eu quero? E aí foi quando eu decidi vir. E eu me apaixonei, assim, desde que eu pus o pé nesse país. Eu falei, gente, que lugar lindo, que lugar diferente. E tudo era muito diferente. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E, assim, eu fiquei apaixonada. E aí, esse foi meu primeiro contato, daí eu voltei para o Brasil, terminar os estudos, né? Seguir a minha vida. Confesso que muito injuriada, porque eu não queria voltar. Eu acho que eu encontrei meu lugar no mundo. Assim. É isso. Só que aí o meu pai, na época, você precisa voltar, você precisa terminar seus estudos, as coisas não são assim. Fui a base de pressão. Falei, ok, vou voltar. Aí voltei, terminei os estudos, comecei a faculdade de administração. No ano de 2007, 28 de agosto, foi quando eu decidi voltar para os Estados Unidos. Na época eu tive uma decepção. Eu fiz um concurso público para escrivã de polícia. E assim, esse era o sonho do meu pai, né? Não era o meu. Eu cresci com a minha avó ela sempre foi empreendedora no ramo de peças íntimas, e desde pequenininha eu ficava ali ajudando ela a cortar as linhas das peças íntimas, ia para a feira, ajudava ela a vender. E o meu pai, ele é funcionário público, policial, então eu ficava naquele meio termo ali, né? O que fazer? E dentro de mim, a paixão por empreender, pelo próprio negócio, já começou desde muito nova. Então, tudo que o meu pai queria que eu fizesse, eu fazia, mas eu fazia por ele. Até que quando veio esse concurso, eu me decepcionei, porque eu passei nas primeiras provas. Aí eu fiz esse concurso na época, era um concurso até muito bom, um salário de R$ 4.000, trabalhava um dia assim, folgava 3, era algo bom. E eu lembro que eu me estudei, eu me esforcei, eu falei, eu vou passar nesse negócio. E passei. Até que chegou na prova física, foi onde eu tomei pau. E aí ali eu falei, olha, nada me segura aqui mais. Já estava na época com 19 anos, eu tinha o meu passaporte, né, o meu visto em dia. Então eu falei, eu vou para os Estados Unidos. E aí foi uma guerra com a minha família, porque o meu pai não queria, sou filha única. E aí ele, te dou apartamento, te dou casa, te dou aquilo. Eu falei, não quero. Eu quero conquistar as minhas coisas com o meu esforço, sabe? Eu queria ter esse orgulho de olhar para trás e falar, olha, tipo, eu fiz acontecer na minha vida. E aí, muito forte na frente da família, né? Tchau, tchau, tchau. Puxa vida, com 19 anos. Com 19 anos. Entrei naquele avião sem olhar para trás, falei, agora eu vou embora. Sozinha? Sozinha. Meu Deus. Isso aqui é assim, tá decidida. Totalmente. Porque E eu já comprou uma passagem para onde? Para Boston, para ficar com essa tia?
Então, nesse primeiro momento, eu vim para Miami, porque toda aquela questão, né, de você comprar passagem de ida e volta, porque eu tinha intenção de ficar aqui. Então, comprei com a intenção de ir passear em Miami. Só que chegar em Miami é quando eu ia para casa de uns amigos da minha família. E assim eu fiz. Só que já em Miami, já veio aquele choque de realidade, porque eu estava sozinha, minha tia já tinha voltado ao Brasil, e meu primeiro choque foi com a língua, porque apesar de eu ter estudado inglês muitos anos no Brasil, Escola, né? É outro inglês. é outro inglês. Quando eu cheguei em Miami, eu não dava conta de pedir uma comida. Eu queria morrer, porque eu fiquei 4 dias comendo pastel. Eu chegava lá, apontava, dava para o moço 5, 10 dólares para ele me dar 3, 4 pastéis. E fiquei nessa aí uns 4 dias até eu comprar minha passagem para New Hampshire. E ali eu já falei, meu Deus, que loucura. E eu me lembro que em uma dessas noites, nesse hotel em Miami, eu chorei muito. Eu falei, eu não quero ficar aqui, eu vou desistir, eu vou voltar, porque isso aqui não vai funcionar, não. E aí eu lembro que eu liguei para minha avó. Falei, avó, contei tudo para ela, né? Ela falou assim, Jamile, você vai ficar aí. Você fez um carnaval para ir embora. Você tem que agora arcar com isso. E naquele momento, assim, eu fiquei, meu Deus, e agora? Mas ali eu decidi, eu falei, gente, tá certo. E a minha avó, ela sempre foi muito inspiradora, assim, para mim, sabe? Tudo que eu via na minha avó, eu sempre quis reproduzir, eu sempre achei a minha avó uma mulher muito forte, determinada, sabe? Criou os filhos sozinha, muito trabalhadeira, de um coração. Então, assim, eu me espelhava muito nela. Então, quando ela falava para mim algo, aquilo se tornava ordem. Quando você falou dela, você ajudá-la com as coisas da feira, eu também sou de Belo Horizonte. Ai, que bacana! Então, quando a gente fala da feira, provavelmente eu imagino que a sua avó é daquelas mulheres que devem acordar de madrugada, que chegam ali para montar uma barraca às 3 e pouco da manhã, né? Para quem está nos assistindo, não conhece a feira de Belo Horizonte, chamada Feira Hippie, depois virou Feira de Artesanato, mas enfim, são pessoas muito batalhadoras, muito talentosas, porque as coisas são lindas, mas é um trabalho pesado, né? Ou seja, as pessoas chegam 3 horas da manhã, estão ali montando as barracas até o final do dia, chuva, sol. Então, assim, só de você falar que ela fazia ali a lingerie para levar para a feira, eu falei, é uma mulher de fibra, né? Que você tem aí de inspiração. Com certeza. Eu lembro que ela trabalhava em 2, 3 feiras diferentes. E assim, foi. Mas eu confesso que foi muito bom, sabe, para o meu crescimento. E aí sua avó falou: você vai ficar, minha filha. Agora você causou tudo aqui para poder sair, agora você dá conta do recado. Exatamente. Ela falou: tem volta, não, Mila. Agora você vai ter que assumir. E assim eu fiz. Naquela noite eu enxuguei as lágrimas e eu falei: olha, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Daí eu comprei essa passagem, fui para New Hampshire. E ali o meu primeiro choque de realidade, porque comecei a trabalhar com um casal na limpeza, que eles limpavam de 10 a 12 casas por dia, e no final da semana era em torno de 300 dólares que eu recebia. 10 a 12 casas por dia? Exatamente. Como assim, meu pai? A gente saía às 7 da manhã para trabalhar, mas a gente não tinha hora para voltar. Tinha vezes que nós voltávamos 8, 9. Me lembro que eles também tinham uns escritórios à noite para limpar, então não tinha horário, né? Você não tinha que ficar trabalhando. Olha, e foi assim por uns 2 meses. E ali o meu choque de realidade já começou, porque quando eu trabalhei com a minha tia não foi assim, né? Era a minha tia, então tudo era mais fácil, tudo era mais tranquilo, a gente parava para almoçar, era outra realidade. Aí fiquei esse tempo lá. Aí nisso eu conheci um amigo, na verdade eu conheci um amigo meu de infância que tinha ido para Connecticut. E foi mais ou menos nessa mesma época. Eu acho que em agosto, ele veio em janeiro. E aí a gente conversando, eu falei, Rafael, eu preciso arrumar outro trabalho, eu quero sair daqui. Contei para ele a situação, né? E ele falou assim, Mila, vem para cá, eu vou te buscar, vou te ajudar. Eu tenho uma conhecida que está precisando de ajudante. Pois bem, assim eu fiz. Ele me buscou, aí eu fui para Connecticut. Chegando em Connecticut, comecei a trabalhar com uma outra pessoa na limpeza. E ali era assim, olha, ao revés. Ela limpava 2 casas por dia, mas ela era muito detalhista. Então a gente ficava o dia inteiro. Era assim, de manhã uma casa, de tarde outra casa. Então o salário não mudou muito, porque no final da semana era em torno de 300, 400 dólares. Só que nesse momento eu aprendi muita coisa, eu aprendi muito detalhe, eu aprendi
sabe, realmente como limpar uma casa, o que realmente fazia diferença. Então foi muito bom. Mas eu queria ganhar mais, eu queria ganhar dólar, eu queria pagar minhas contas, eu queria, sabe, ter um lugar para eu poder morar. Eu, sabe, que eu alugava um quarto, então eu tinha muitas coisas que eu queria fazer que com aquele salário não dava. Tá. Foi quando me veio a oportunidade de trabalhar numa padaria. E nessa padaria o salário era excelente, 1.200, 1.300 por semana. Uau. Só que depois de 6 meses, meu corpo já não aguentava mais. Porque lá eu começava às 5 da manhã, parava 8 da noite. E uma folga no mês. Então era sábado, domingo, feriado. Uau! E você não estava empreendendo, né, Mila? Que pelo visto é uma coisa que já estava aí na sua veia, querendo fazer alguma coisa por conta própria, vamos dizer assim. Quando eu vi aquela realidade, aquele cenário, uma coisa já me despertou. Não vai ser o número de horas trabalhadas que eu vou prosperar aqui, porque eu posso trabalhar 18 horas, 20 horas, 24 horas, que é isso que eu vou ganhar. Então, aí eu já comecei a entender. Mudar a chave. Falou, pronto, para prosperar nessa terra, o caminho vai ser outro. Exatamente, porque ali eu já descobri. Eu falei, não vai ser trabalhando para as pessoas, não vai ser trabalhando muitas horas. Então, tudo isso para mim foi de muita experiência. E foi nessa cidade também que eu conheci o meu marido, que é também de BH. Aí nós começamos a namorar, 6 meses depois, ele teve uma proposta muito boa para a Carolina do Norte. E ali a gente ficou entre idas e vindas. Você conheceu um marido de Belo Horizonte nos Estados Unidos? Exatamente, da Pampulha ele. Coisas de brasileiro, coisas de mineiro, nem sei mais, viu? Eu cheguei nos Estados Unidos, depois de 3 meses, a gente já tinha começado a namorar. E aí ficamos 6 meses nessa aí, entre indas e vindas, até decidir, né, se ia realmente levar esse relacionamento ou não, até que nós decidimos nos casar, e aí eu fui para Carolina do Norte. Aí chegando na Carolina do Norte, foi uma loucura, porque eu ficava assim, o que eu vou fazer? Vou trabalhar, o que eu vou fazer aqui? Foi quando eu quis voltar para a limpeza de novo, porque esse trabalho era muito cansativo. Eu falei, eu quero voltar para a limpeza. E ali na limpeza eu trabalhei com várias outras pessoas. Eu dei helper mais ou menos uns 2 anos. Então eu aprendi de tudo um pouco, o que fazer, o que não fazer. Até que depois de 2 anos me veio a oportunidade de comprar o meu próprio schedule, que a gente chama aqui, que seria uma cartela de clientes, né? Você tem ali os seus 20, 30 clientes, você compra de alguém e aqueles clientes são seus. E assim nós fizemos. Aí comecei com as minhas primeiras casas. Eu tinha em torno de 3 casas por dia. E assim, amava, porque não trabalhava tanto, ganhava muito bem nessa época aí, meu schedule gerava em torno de 1.400, 1.500 dólares, tinha minha ajudante. Então, aparentemente, estava tudo tranquilo. Só que aí, depois de 1 ano com essas casas, as referências começaram a aumentar de uma forma que eu comecei a trabalhar de domingo a domingo e eu não conseguia atender todo mundo. Você estava com um bom problema, o seu negócio estava crescendo pela qualidade do seu trabalho, muito legal. Exatamente. Vou fazer um parênteses aqui, Mila. Muita gente às vezes vê na internet, né, relatos, e a gente, assim, infelizmente, tem pessoas que vendem um mundo de ilusão aqui, né? Nossa, porque fazer faxina nos Estados Unidos é o que há, que você vai tirar aí 120, 150 dólares por casa, aí a pessoa já raciocina, né? E a limpeza aqui é diferente, é uma limpeza rápida, com 2, 3 horas você limpa a casa, aí a pessoa faz a conta, nossa, 450 dólares por dia que eu vou tirar e tal, já multiplica vezes 5, já faz em real, eu vou para os Estados Unidos fazer limpeza, porque isso deve ser muito fácil. Não é bem assim, né? Não é. Eu falo que assim, muita gente pensa, né, que na hora que atravessa a fronteira os problemas estão resolvidos. E não é. Os problemas só começaram. Porque você é meio que o contrário, né? Se a sua vida estava tudo no lugar no Brasil, é meio que o contrário. Você começou a... Tudo começa porque, pensa, você vem para uma outra cultura, o idioma. Então, assim, é muitas adversidades, entende? Claro que o ramo da limpeza é algo muito bom, lucrativo, mas não é fácil. Você, às vezes a pessoa pensa que ela vai chegar. Eu recebo diariamente perguntas no meu Instagram, no direct, que a pessoa pensa que vai chegar aqui e no dia seguinte ela já vai estar com os clientes dela. Exato, e eu falo que é um processo, porque no meu caso, quando eu comprei, eu trabalhei com essa pessoa 7 meses. Então, eu entrava nas casas, eu conhecia os clientes que eu ia trabalhar. Não foi uma coisa assim, olha, eu tenho dinheiro, você quer vender?
entende? Foi um processo de 7 meses ali trabalhando, entendendo. Então, assim, é como você falou, não é nada do dia para a noite, é um passo de cada vez. Mas muito legal. E aí, então, os clientes começaram a te indicar para gente, ela é maravilhosa, excelente. Aí, de domingo a domingo, já não cabia mais a agenda da Mila. Ao ponto de, assim, eu tinha minha ajudante, ao ponto de nós duas juntas limparmos 6, 7 casas por dia. Nossa. E aí eu comecei nessa também, de sair 5, 6 da manhã, chegava em casa só de noite, e aí depois de quase um ano nessa, meu corpo já não estava aguentando. Eu comecei a perguntar para as pessoas, olha, como é que eu faço, né? E todo mundo falava comigo assim, olha, Mila, vende as casas, Mila, passa por porcentagem, Mila, dá para fulana. Só que aquilo não entrava na minha cabeça, Alessandra. Eu falava assim, não, as pessoas elas gostam do meu trabalho. Como é que eu vou vender, eu ficar dando para os outros aquilo que eu estou conquistando? É. Então, aquilo não entrava na minha cabeça de forma alguma. Aí, com essa persistência minha, continuei trabalhando, continuei pensando como fazer, até que eu chegava, comecei nessa fase, eu chegava do trabalho todos os dias e comecei a pesquisar modelos americanos. Porque eu via os carros na rua, eu via as meninas uniformizadas, então eu falava assim, gente, tem jeito, porque se essas pessoas fazem, eu só não sabia o caminho de como fazer. Então, quando eu comecei a despertar os meus olhos para outra realidade, para uma outra direção, comecei a sair ali daquilo que os brasileiros fazem, comecei a querer entender um pouco do que como os americanos fazem, foi a minha chave de virada. Porque eu falei, gente, é uma empresa. Aí a minha cabeça virou, eu entendi que eu precisava de ter uniforme, que eu podia ter seguro, que eu podia de fato ir lá e registrar a minha empresa e fazer daquele schedule de clientes uma empresa. E assim que nasceu sua empresa? Assim que nasceu a Five Star. Aí eu me lembro que depois de 3, 4 anos, já estava aí com quase 20 meninas trabalhando, estava com mais de 500 clientes atendendo. E dali para frente nunca mais eu parei. Eu quis cada vez mais entender, eu quis cada vez mais estudar, eu quis cada vez mais aprimorar aquela empresa. E foi assim. Tá voando cada dia mais alto. Exato. Aí quando foi no ano de 2019, veio o Covid, né? Foi uma situação difícil para todo mundo e para mim não foi diferente. Só que assim, uma coisa que eu sempre falo, sabe? A gente precisa ver problema como oportunidade. E eu acho que desde a minha infância eu já vivia muito isso com a minha avó, porque eu fui criada por ela. Então às vezes eu pensava assim, ai, por que minha mãe foi embora? Por que isso aconteceu? E a minha avó sempre me mostrava o bom lado da coisa. Olha, você não tem uma mãe não, Mila, você tem 3, 4. E eu recebia todo esse amor, esse carinho da minha família. Então lá, tipo assim, depois de muitos anos, eu cresci com isso. Gente, isso não é um problema. Isso é algo para eu poder fazer melhor. Isso é algo para eu melhorar. E com essa mentalidade, no ano do Covid, nós estávamos aí em torno de 30 meninas, 20 meninas trabalhando, mais de 400 clientes. E a gente foi lá embaixo. 8 meninas e quase, sei lá, 100, 200 clientes. Eu sei que baixou muito. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E nessa época, todo mundo fechando as portas. As próprias empresas de limpeza, algumas não estavam conseguindo, já não estavam mais servindo os clientes. Aí eu falei, gente, eu vou começar a correr atrás disso, porque tem que ter uma forma. Agora é que o mundo precisa de limpeza. Porque, é isso que eu ia falar. Né? Agora é o momento. Aí eu comecei a pesquisar produtos que ajudavam no combate do Covid. Aí eu comecei a dar treinamentos para as minhas meninas. Comecei realmente a olhar a coisa com outros olhos. E graças a Deus, nesse mesmo ano, nós fechamos com mais funcionários, quase 30 na época, e muito mais clientes do que no início daquele ano de pandemia. E aí, nessa mesma época, meu esposo conseguiu uma proposta de trabalho muito boa na Flórida, em Miami. E ele falou assim, Mila, Jamila, a gente precisa ir para lá, porque vai ser muito bom. E a gente tinha esse sonho de morar na Flórida, depois, assim, só que a gente não planejava tão rápido, né? A gente planejava assim, vamos fazer nossa vida aqui, que era o que a gente estava fazendo, construindo. Já morava 12 anos na Carolina do Norte. E na minha mente eu pensava, lá para meus 40, 50, quando eu estiver mais velha, né? Aí a gente vai para a Flórida. Mas não foi assim. Nesse ano ele teve essa proposta. E ali eu me vi num outro desafio, porque eu estava ali com a minha empresa, tudo certinho. Tudo estabelecido. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar de longe? Como é que eu vou administrar isso de longe?
Aí eu falei, mas eu vou criar processos, porque uma empresa, para ser chamada de empresa, ela tem que funcionar sem você. Não tem que ser você que faz tudo todo o tempo. Aí Não, aquilo você seria começou o funcionário, né? Mas é uma empresa, então ela tem que rodar. a ela tem que funcionar sem mim. Aí quando meu esposo veio, aí eu vim com ele. Aí no início foi uma guerra, né? Foi um desafio, não foi fácil. Só que eu comecei a correr atrás de processos, como fazer, como ter processos de delegação que eu pudesse enxergar aqui. E assim aconteceu. Hoje tem quase 3 anos que a gente está aqui. Minhas idas na Carolina do Norte é cada vez menor, porque realmente não precisa. Uhum. E assim, começou a funcionar até melhor do que quando eu estava lá. O ano passado nós fechamos em mais de 2 milhões de vendas. Então, assim, a Pois coisa é, agora você está em Carolina do Norte, que eu estava vendo, Carolina do Sul, é Carolina do na Norte, Flórida. tudo E por eu ter aceitado aquele desafio, que assim, naquele momento, aos meus olhos, parecia impossível, parecia uma loucura que eu ia fazer. Mas não é. E eu sempre falo que empreender é a gente aprender a resolver problemas. Porque você vai ter problemas, né? Às vezes a pessoa pensa que eu vou trabalhar para mim próprio, não vou ter problema. Pelo contrário, você vai ter problemas. E cada vez que você quiser crescer mais problemas você vai ter, de ordens diferentes. E aí como nós se chegamos. mudasse o patamar ali do nível de problema, porque mudou o nível do patamar do seu negócio, né? Com certeza, é inevitável, né, isso. E aí foi muito bom, aí nós chegamos aqui, aí eu passou mais ou menos um ano, eu quis abrir aqui também, comecei a trabalhar aqui. E aí nesse meio tempo veio uma outra paixão, assim, que eu sempre tive, porque eu me lembro que mesmo quando eu já morava na Carolina do Norte, que já estava mais estabelecida, as pessoas me perguntavam muito, Mila, como você fez isso, como você fez aquilo? E eu tinha um prazer enorme de falar, de ensinar, porque eu me lembro de cada pergunta lá no meu início que eu não tinha resposta. Uhum. Eu me lembro de cada momento que eu ficava quebrando cabeça. Se tivesse alguém para me mentorar, se eu tivesse alguém para me instruir. Teria sido mais fácil, não precisava de ter quase 10 anos de estrada para fazer o que eu fiz, porque muita coisa eu tinha que testar para ver se dava certo. E às vezes não dava certo. Não dava certo, claro. Então, eu, tipo, às vezes. Então, ser essa pessoa, ser essa mentora, ser essa. Com certeza. Então, quando as pessoas vinham até mim a perguntar, a falar, eu já falava, eu já ensinava. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Miami, que eu fui arrumar uma pessoa para limpar minha casa, fiquei com essa menina até 2 horas da manhã conversando com ela. Tinha uma outra amiga minha que eu ajudei, que assim, em um ano, a menina quadriplicou o faturamento dela. Só que eu não enxergava aquilo como um negócio. Eu falava assim, gente, eu amo o que eu faço. Tipo assim, eu sempre tive isso. Não vou repassar. E assim, eu falava, as pessoas não precisam passar o que eu passei. Uhum. Eu montar a minha empresa ali, eu olhava para as minhas funcionárias e eu falava, essas meninas não vão passar o que eu passei. Eu quero ser diferente, eu quero ter uma empresa diferente. Enfim, eu quero fazer tudo diferente do que eu vi. E todos aqueles problemas que eu passei, para mim, foi algo para eu olhar e falar, isso não quero fazer na minha empresa. Isso não vou fazer com os meus funcionários. E assim foi. Aí, quando foi o ano passado, 2020, 2021, eu comecei mesmo a me lançar na internet. Falei assim, olha, eu vou começar a ensinar, vou começar a falar. Aí eu comecei a criar os meus conteúdos grátis, e as pessoas começaram cada dia mais mandar mensagem, querer saber, contar os testemunhos do que aquilo tinha mudado. Até que começaram a me pedir um curso. Mila, você não tem um curso? Falei, gente, uma mentoria, um programa. Falei, um curso de limpeza, como é que eu vou fazer isso? E ali eu batalhei quase um ano para construir esse curso, para explicar como você abrir uma empresa aqui, a parte da limpeza em si, sobre seguro, sobre tudo, assim, um ramo. Aí coloquei esse curso para vender. Foi muito gostoso, porque ali eu comecei a ter alunas. Falava, gente, eu estou me tornando uma professora. A gente chama disso, você monetizou o propósito, né? Ou seja, você fez aquilo que você queria fazer, que era um propósito seu também de vida, de formar, de ajudar, de servir, e conseguiu transformar isso também outro negócio de sucesso. Em outro negócio que eu não esperava, sabe? Começou a nascer mesmo da necessidade das pessoas. E eu comecei a amar cada dia mais. Aí, depois disso, eu lancei a minha consultoria, ajudar mesmo ali a pessoa um por um, né? One by one, dar dicas, ensinar, criar mesmo as prioridades que a pessoa precisa fazer.
E daí para frente não parei mais. Aqui em Miami eu tive a oportunidade de limpar a casa de famosos. Rodrigo Eu já ia falar, falei, como é que entram os famosos nessa história aí? De repente ela tá ali abraçada com o Rodrigo Branco, com a Simone, com o David Leonardo. Eu falei assim, agora ela só limpa a casa de gente famosa. Só se tiver mais de 1 milhão no Instagram, senão ela não vai limpar, gente. Brincadeira. começou assim. Começou não foi com essa intenção. Eu abri a minha empresa aqui, e aí eu me lembro que o Rodrigo Branco foi meu primeiro cliente. Falou, Mila, eu queria que você passe no meu apartamento e tal. Fui lá, limpei. Ele gostou muito do meu trabalho, começou a me indicar para outras pessoas. E foi aí que eu comecei a limpar esses famosos, né? E ele chegou em você como? Ele me conheceu no Instagram. Pela empresa, que legal. Conheceu no O Instagram. digital é caminho sem volta mesmo, né? E eu tenho a Thaís, que é minha assessora, né, que me ajuda com toda essa parte, e o esposo da Thaís conhece também o Rodrigo, o Rodrigo Branco. Foi ali, Instagram com conexão, e ela me ajudando com o trabalho, e ele, primeira vez que eu fui na casa dele, ele ficou encantado. Era para ser uma limpeza, e ele virou meu cliente. Que legal. E assim foi a minha trajetória, né, aqui nesse país, desde quando eu comecei, tem 14 anos que eu moro aqui, juntando todos esses lugares. E assim, eu falo que Estados Unidos é aquela coisa, você tem dois caminhos, né? Ou você vem e realmente faz acontecer, sem que você fique olhando para trás, o sentimento, ou você vai por esse caminho e muitas vezes não funciona. Eu sempre falo com as pessoas, você quer vir para os Estados Unidos? Pense bem, se planeje, porque quando a gente chega aqui, a realidade é outra. Os Estados Unidos lá fora é pintado como que só tivesse coisas boas. E realmente existe muitas coisas boas. Mas também Mas existe. não é só isso. Né, existe a parte que você precisa sacrificar. Acho que eu sempre falo que na vida não existe só o lado bom das coisas, existe o lado bom e existe o lado ruim. E você põe na balança o que aquilo é melhor para você. Mas assim, eu falo que foi muito bom todas as dificuldades, tudo que eu passei, porque isso me deu condições para fazer o que eu faço, para estar onde eu estou. Nossa, Mila, que história linda, inspiradora, né? Mas eu queria te fazer mais algumas perguntinhas. Claro. Assim. Sobre o fato de estar no ramo da limpeza, em algum momento você sentiu preconceito ou algum sentimento de inferioridade, ou seu mesmo, ou de outras pessoas daqui nos Estados Unidos, ou da sua família no Brasil, falando, nossa, a pessoa foi para os Estados Unidos, agora está lá limpando casa, né? Seus agentes pejorativos, limpando privada dos outros, aquelas coisas. Alguma vez você ouviu ou sentiu alguma coisa desse tipo? Olha, eu ouvi, né, de muitas pessoas, minha família eu ouvi, mas eu mesma nunca tive isso para comigo. Eu sempre olhei o trabalho de limpeza como qualquer outro trabalho. E eu gosto muito de limpar, de organizar. Eu falo que eu tenho toque, porque assim, eu gosto. Então, acho que a limpeza foi só aprimorar, monetizar o que eu já gostava de fazer. Óbvio que eu não nasci com esse sonho. Ah, eu quero ser faxineira quando eu crescer. Não foi o sonho que eu planejei para minha vida. Mas quando eu comecei a trabalhar, a entender, eu comecei a gostar do que eu fazia. Então, eu comecei a colocar muito amor, muito carinho, comecei a fazer coisas diferentes. Então, eu não sentia isso de mim mesma. Eu ouvia das pessoas. Mas eu ignorava, eu falava. Não importa, né, o que as pessoas estão pensando, importa o que você. Eu não dava atenção, sabe? Aquilo para mim era meros comentários que, cara, eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Então, o que os outros falavam era o que os outros falavam. A gente tem uma outra entrevista aqui no canal, né, com o perfil do Tem Doutora na Faxina, e ela fala isso, fala, olha, eu me tornei uma empresária do ramo de limpeza, e se eu mesma, né, amo aquilo que eu faço, me sinto orgulho daquilo que eu faço, não importa o que os outros estão falando, o que as pessoas estão pensando, enfim, né? E é verdade, é bem isso. É, muito legal, Mila. E outra coisa, nessa trajetória inteira, né? Para você, qual é a maior dificuldade de estar longe, de ter saído do Brasil, né? De ter deixado tudo para trás, ainda mais você tão nova, com 19 anos, o que existe alguma coisa que às vezes ainda pesa, ou nesse caminho teve dias que pesou mais, assim, você fala assim, nossa, isso aqui tá difícil de dar conta. Olha, eu acho que lá no início era a saudade mesmo. A saudade da família, a saudade dos amigos, o calor humano do Brasil. No início eu diria que foi muito isso.
Uhum. Que no início a dor era maior. Uhum. Se eu chorava todos os dias, com o tempo aquilo foi amenizando, aí comecei a chorar uma vez por semana, uma vez por mês, até que eu me acostumei, me adaptei com a minha realidade. Então, eu diria que foi mesmo a saudade, assim, sabe? É muito diferente, né? A cultura americana, você viver num país assim, com o Brasil. Mas foi no início, depois, assim, hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ir ao Brasil, então não é mais um problema. Mas eu Uhum. acredito que se eu não tivesse tido essa oportunidade, eu acho que isso pesaria até hoje. Porque foi o que eu mais senti assim no início, não estar perto da minha família. Isso aí acho que é um fator comum, assim, entre todos os entrevistados, quando a gente vai, né? O que pesa, né? Mas, por outro lado, se você não foi embora, é porque tinha outras coisas fazendo a balança ainda ser positiva para ficar aqui, né? Eu sempre faço essa pergunta no final, né? Se você olhasse para trás, se valeu a pena. Mas eu acho que você já deixou isso bem claro a entrevista inteira, né? Faria tudo de novo, Mila? Faria assim, sem medo. Os Estados Unidos, por mais difícil, me amadureceu muito, sabe? Me Uhum. mudou muito como pessoa. Foram muitas coisas que eu aprendi aqui, além de uma empresa de limpeza. E Uhum. coisas que talvez se eu estivesse ali perto dos meus familiares, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado, talvez eu não ia aprender. E No isso me levou a concurso outros público, caminhos. com a sua estabilidade no seu concurso público, não teria nascido essa mulher que hoje conversa com a gente, né? Com certeza não. E assim, hoje olhar o quanto isso impacta na vida de outras pessoas, Uhum. gente, me faz fazer tudo de novo se preciso fosse. Porque quando eu comecei, nem eu imaginava que seria assim, né? Foi algo inesperado. Então eu tenho muita gratidão mesmo e honra de tudo que aconteceu e faria de novo, sim. Que legal. Mila, e como hoje você já está totalmente regularizada, tem o seu green card, já se tornou cidadão ou não? Conta pra gente como é que foi esse caminho. Então, eu vim com visto, né, de turismo, e assim, eu falo que foi o próprio Deus, porque quando eu conheci o meu namorado, que hoje é meu esposo, eu não sabia que ele era brasileiro, eu não sabia que ele era da mesma cidade que eu, e eu não sabia que ele era cidadão americano. Não sabia de nada. Outras pessoas iam falar assim: você gastou sua bala de ouro, porque muita gente se regulariza aqui por casamento, né? Exatamente. Muitos deles verdadeiros, cheios de amor, mas a gente sabe que infelizmente também tem todo tipo de arranjo aí para conseguir esse green card por casamento. Então agora eu fiquei chocada. Então quer dizer que você arrumou um marido mineiro, belo-horizontino, brasileiro e cidadão americano. É isso mesmo, É produção? isso mesmo. E assim, nós namoramos quase 6 meses sem eu saber disso, porque assim como você mencionou, existem muitas coisas arranjadas, né? E o meu marido, ele sabia disso. Então, e ele já tinha passado por situações assim antes com outras pessoas. Então, até ele era muito resguardado nesse sentido. Uhum. E aí, depois de 6 meses, foi que eu fui saber. Aí nós nos casamos, começamos a nossa vida. E depois de acho que de 1 ou 2 anos, foi quando ele entrou para mim com os documentos. Daí eu recebi o meu green card. E Uhum. depois de acho que 4 ou 5 anos, eu apliquei, fiz a minha cidadania. E hoje, graças a Deus, me tornei cidadã americana também. Cidadã americana, muito legal mesmo. Então, hoje aí uma cidadã do mundo, né? Saindo de Belo Horizonte, hoje cidadã americana. Gente, vocês vão ver lá a bio dela no Instagram, de dar orgulho. Olha, já faturei mais de 2 milhões de dólares. A gente olha uma mulher assim nova, linda como você, realmente uma inspiração, né? Uma história tão bonita e hoje sendo exemplo para tanta gente. Então, aí na sua mentoria, na sua consultoria, no seu curso, com certeza formando outras pessoas nessa mesma energia, nessa mesma alegria de estar fazendo o que você faz. Mila, muitíssimo obrigada, sabe? Que bate-papo delicioso, inspirador. E eu queria que você deixasse essa mensagem final. Sei também que você é uma mulher de fé, já vi aqui no seu Instagram, né? Eu sei que você reconhece aí a presença de Deus em toda essa sua história. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo e está pensando assim: puxa vida, mas será que vai dar certo? Será que eu vou para os Estados Unidos? Será que eu tento uma vida nova? E se eu tiver que ir para a limpeza, será que eu vou aguentar? O que você falaria para essas pessoas que estão lá? Olha, eu falo sempre o seguinte, que tudo que aconteceu na minha vida foi através de Deus, foi através da minha obediência, foi através de eu querer realmente mudar, me entregar e sacrificar para esse Uhum. Deus. Então, ele foi me guiando em tudo que eu fui fazendo. E óbvio que
A sua parte é você que tem que fazer. Porque às vezes as pessoas falam, eu vou colocar tudo na mão de Deus, e ela não faz nada, esperando que Deus faça tudo. E não é assim. Então, se a pessoa tem esse sonho, essa vontade, eu acho que o primeiro passo é você realmente... Por que você quer fazer isso? Porque deu certo para fulano, para ciclano? Será que é porque você olha a vida das pessoas ou porque é aquilo que você realmente quer fazer? A segunda coisa é você se planejar, porque tudo é possível se a pessoa colocar mesmo aquilo como prioridade na vida dela, aquilo como um planejamento. Não é só sonho, porque sonhar é muito fácil, eu posso querer ser um monte de coisa, mas se eu não me planejar, se eu não estudar para aquilo, se eu realmente não concentrar as minhas energias naquilo, se torna algo assim, meros sonhos. Então, a minha mensagem é essa, para que você realmente pense o motivo, né, de você querer deixar para trás e vir, que você realmente coloque numa balança. Os Estados Unidos, ele é muito bom, ele é cheio de oportunidades, é verdade, mas também existe o lado ruim, de você estar longe da sua família, de você ter que aprender uma nova cultura. O trabalho de limpeza, as pessoas às vezes romantizam muito, né, que ganha muito dinheiro e tal, e não é bem assim. Todo início é difícil, nem todo mundo, né, constrói uma empresa ou faz coisas nesse sentido no ramo da limpeza, mas também existem as pessoas que usam a limpeza como um step para fazer aquilo que elas têm vontade. Então, eu acho que é realmente você olhar para dentro de você, o que você quer fazer e colocar aquilo como meta, como objetivo, e sempre colocando Deus à frente de tudo, sempre consultando Ele. Eu costumo dizer que Deus é a única pessoa que já viu o nosso futuro, não existe mais ninguém. E muitas vezes a gente esquece de orar, né? E a oração é isso, é você pedir a Deus que te mostre o que você tem que fazer. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Mila, muitíssimo obrigada. Tenho certeza que vão vir aqui, ó, dezenas de comentários, de inbox, todo mundo agradecendo, falando como vai ser proveitoso todo esse seu relato, essa sua mensagem para quem está nos assistindo. Então, muito obrigada. Desejamos todo sucesso para você. Se é que tem jeito de ter mais, né? Mas com certeza, que Deus te abençoe muito e obrigada aí, em nome do Micro Fácil, viu? Amém, eu que agradeço e muito obrigada pelo convite, muito feliz de participar, porque essa é a intenção, né? Não adianta a gente estar lá no topo se a intenção não é também ajudar outras pessoas. E é isso que eu espero, que eu possa ter ajudado aí vocês que estiveram conosco. Com certeza. E você que acompanha o canal do Migre Fácil, aguarde aí a nossa próxima história de migração. Aproveita, gente. Fala que não valeu muito a pena essa entrevista. Então já curte aqui, comenta, se inscreve no canal Migre Fácil e clica aí on share, compartilha essa entrevista com mais gente que precisa ouvir tanta coisa boa que a Mila Garro falou aqui pra gente hoje. E até o próximo Histórias de Migração. Até mais!